É sempre bom eu mostrar como é que se faz para você poder não cometer pequenos erros no início do podcast. Então vamos lá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio inédito do podcast Autodisciplina. Aqui nós compartilhamos com você os princípios para você desenvolver autodisciplina em sua vida. Muito prazer, o meu nome é Vitor Coach e estou ao vivo com Alex Toledo. O tema de hoje é como falar em público e encantar as pessoas, né, aplicando os princípios da autodisciplina. Mas sua vez agora. Chutei a bola para você agora. Vamos ver quem vai ficar melhor. Ó, Sejam bem-vindos, concentrar, arrumar o cabelo. Sejam bem-vindos ao podcast inédito. Sejam bem-vindos a mais um podcast inédito de autodisciplina. Eu sou Alex Toledo, estou aqui com o Vitor Coach e aqui nós vamos compartilhar com vocês alguns princípios para você desenvolver autodisciplina. O tema de hoje é como aplicar os princípios da autodisciplina para falar em público e encantar as pessoas. A primeira pergunta que faço a você, Vitor. Por que o princípio da autodisciplina pode fazer uma pessoa falar em público e encantar as pessoas? cara, porque os mesmos princípios, porque o princípio da autodisciplina ele é um método, que é um conjunto de princípios, um conjunto de regras. Esses princípios, que são 17 princípios, eles podem fazer a pessoa alcançar um objetivo específico. E no caso, se falar em público e encantar as pessoas for um objetivo para você, o princípios da autodisciplina pode te ajudar a ter esse resultado, alcançar esse objetivo específico, né? Que é falar em público e encantar as pessoas, né? O princípio da autodisciplina ele é baseado em três pilares: clareza, autodisciplina e força de vontade. Clareza reúne o seu objetivo, aquilo que você quer e o planejamento, a organização das ideias. A autodisciplina é a consistência, é o que você precisa, é o veículo para você conseguir falar em público de uma forma eficaz, né? E, por último, força de vontade. Força de vontade é um mecanismo que vai te ajudar a realmente fortalecer a autodisciplina, para você poder fazer o que tem que ser feito mesmo que você não queira fazer. É interessante a gente falar sobre esse tema, que é falar em público, porque, cara, eu, desde criança, eu nunca, eu, quando eu era, desde criança, né, agora eu já falo em público e eu consigo encantar as pessoas, mas quando eu era criança, adolescente, assim, cara, eu não era bom nem para falar em público e muito menos para poder encantar as pessoas, né? E aqui falar em público, né? E aqui falar em público o que nós estamos falando é para qualquer tipo de público, né? É você que tem que fazer uma palestra para, sei lá, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 100 pessoas. É você fazer uma apresentação na sua escola, no seu colégio. É você fazer uma apresentação no seu trabalho. É ser o orador da turma. É apresentar um trabalho para o professor na sala de aula. É fazer uma apresentação para a família. Então, assim, várias vezes a gente vai ser exposto para poder falar em público. E aí você vai querer desenvolver essa habilidade porque é importante falar em público, né? E você vai precisar ter uma outra habilidade, porque normalmente as duas habilidades andam de mão dadas, que uma é falar em público, certo? E a outra é encantar as pessoas. Então, normalmente, a pessoa que quer falar em público, ela quer também encantar as pessoas. Né? Se eu falo em público, eu quero o quê? Eu quero que as pessoas
Eu quero encantar aquelas pessoas, eu quero que aquelas pessoas acreditem em mim, eu quero que aquelas pessoas confiem em mim. E aí é duas artes, né? A arte de falar em público, primeiro é quebrar esse gelo e depois conseguir se aprofundar de uma forma bem profunda dentro daquele tema que você está abordando e encantar e conectar com aquelas pessoas que estão lá, com o público que está te assistindo. Por que falar em público é um problema para a maioria das pessoas? Então, por que falar em público é um dos problemas que algumas pessoas enfrentam, tá? Algumas dificuldades para falar? Pô, antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, posso? Pode. Você é uma pessoa que fala em público ou não? Você é uma pessoa que tem mais dificuldade para poder falar em público? Conta um pouco pra gente. Meu caso é o seguinte: eu não tenho vergonha de falar em público, não. Que Não, isso? eu não tenho vergonha, não, mas só que falta conteúdo, entendeu? Falta encantar, trazer a atenção da pessoa, entendeu? Mas você acha que se você dominar o, o conteúdo, né? Tipo, estudar para aquele assunto e apresentar, você acha que você consegue cantar a pessoa? Se eu Você acha souber falar você sobre o acha que é a assunto, comunicação? aí eu tenho um problema atual que é na fala, né? Não sei se você já percebeu, né? Mas estou com esse problema, né? Mas fora isso, se eu se eu souber falar do assunto do conteúdo, se eu tiver conteúdo para falar, eu acho que eu vou encantar a pessoa, entendeu? Qualquer pessoa. Com certeza, até só uma pessoa só. Mas, cara, qual que é a pergunta mesmo? Eu acho que a pergunta vai alinhar com o que a gente está conversando aqui sobre você. Porque, porque falar em público é problema para a maioria das pessoas. Vamos dizer a maioria. Mas para algumas pessoas, falar em público é um problema. Cara, eu conheço poucas pessoas que, digamos assim, gostam de falar em público, sabe? Que falam, ai meu Deus, eu vou falar em público, ou eu vou apresentar um trabalho hoje até para a própria sala ali, onde o pessoal é tudo amigo, sabe? Tipo, estão ali há vários anos juntos, a pessoa tem medo de falar em público. E mesmo conhecendo todos daquela sala e já são colegas há muito tempo. Falar em público é um bicho de sete cabeças para Você grande fala para parte das pessoas. apresentar uma apresentação, né? Cara, parece simples, apresentar só para os colegas de sala ali um trabalho, às vezes, é um desafio, né? Inclusive eu Uma tinha alguns. coisa que para apresentar um projeto desse, a pessoa tem que organizar todas as informações e falar na hora certa, entendeu? Às vezes, na minha época de colégio, eu tinha colegas que nem queriam ler. Às vezes a professora pedia para ler, sabe? Nem precisava levantar para poder ir lá na frente, não. Na própria carteira mesmo, só tinha que ler um texto e a pessoa não queria de jeito nenhum, né? Então é um problema realmente isso, né? Aí já entra num nível assim de timidez bem, bem grande assim. Aí a pergunta, qual foi a pergunta mesmo? De novo, Repete de novo, por por que, favor. por que falar em público é o problema para algumas pessoas? Cara, é porque a pessoa ela fica por vários fatores, mas o principal deles que eu vejo é porque a pessoa fica ansiosa. Então, a pessoa fica completamente ansiosa. Ai, meu Deus, como é que vai ser essa apresentação? Como é que será essa palestra? Como é que será esse seminário? Nossa, aí começa a questão. Ai, meu Deus, e se o pessoal não gostar do meu conteúdo? Se o pessoal não gostar da minha apresentação? Olha, a menina ali já levantou. Nossa, será que ela está querendo ir embora por causa da minha apresentação? Ó, a outra está conversando com o menino ali. Será que é porque eu tô gaguejando ao falar?
E aí começa essa batalha interna de ansiedade. Aí tem pessoas que às vezes desistem de apresentar, outras na hora que vão apresentar, não fazem uma boa apresentação por causa dessa ansiedade, desse medo, e às vezes até domina o assunto, mas fica um pouco insegura com o que as pessoas que vão assistir vão falar ou vão pensar dela. E isso é um grande problema, né? E não só na hora de falar em público, o Alexandro, é na hora de, sei lá, Paquerar uma menina, paquerar uma menina e querer fazer a uma ansiedade, parceria. Ansiedade no geral mesmo para alguma situação dessa. Ou às vezes falar entrevista em de público, emprego. Entrevista de boa, emprego. também. Então, assim, são situações que são momentos assim que aparentemente muitas vezes são importantes para a gente. E aí é mais ou menos assim, eu não posso falhar, né? É quase como a nossa mente inconsciente, ela diz, você não pode falhar nesse momento. Você tem que ir lá e fazer o seu melhor, dar o seu melhor que você pode, e aí nesse caso a pessoa fica ansiosa. Mas é comum, tá? É absolutamente comum uma pessoa ela sentir ansiedade, medo e dificuldade para se apresentar em público. Algo completamente natural, sadio, é a pessoa sentir um pouco de medo e ansiedade. Esse é um problema, né? Porque eu acho que esse é um problema porque a gente acostumou, entendeu? A gente, desde criança, não acostumou a falar em público. Se tivesse preparado, talvez, entendeu? Talvez não, estaria mais preparado para falar em público. Então, Ó, é algo que vem desde criança, que as pessoas devem influenciar uma outra, né? e ó, tem pessoas que são tão tímidas, cara, mas tão tímidas e tem tanta dificuldade para poder falar em público que nem com a própria família em casa essa pessoa ela se sente segura, né? Às vezes vai fazer uma apresentação em casa mesmo, pro pai, pra mãe, pros tios, tá um churrasco assim. Cara, eu me lembro, minha irmã não assistiu, acho que minha irmã não vai assistir esse episódio, não, eu vou contar essa história. A minha irmã e as minhas primas, elas gostavam muito de fazer apresentação pra família. Então, tipo assim, elas gostavam de dançar e cantar músicas e fazer coreografia, essas coisas, né? A minha irmã e minhas primas. E, e aí, cara, elas gostavam de fazer isso, né? Pra minha mãe, pro meu padrasto, pros meus tios, assim, minhas tias. E eu não, de jeito nenhum, eu gostava de participar ali junto com todo mundo, né? Eu era mais tímido. Mas elas tinham essa facilidade para poder fazer isso, né? E para elas era brincadeira, se divertindo e tal. Então é uma situação interessante que acontece. Isso acontece com muita gente. Até em casa ela tem dificuldade para falar em público. Então, é um problema aí que encontra na sociedade, né? Ou, e que eu superei, né, cara? Eu posso até falar um pouco depois sobre isso. Por que, por que a ansiedade acontece na hora de falar em público? Por que a ansiedade acontece na hora de falar em público? Olha, o que é ansiedade primeiro, né? Ansiedade é uma antecipação do futuro, né? E toda vez que nós antecipamos algo do futuro, que pode acontecer, não é que vai acontecer, mas que pode acontecer, nós podemos chamar de ansiedade, né? Aquilo se torna uma ansiedade. Qualquer acontecimento do futuro e que a gente acredita que vai acontecer. Então, no caso, toda vez que, por exemplo, uma pessoa, você vai fazer uma apresentação em público, e aí você pensa, o que pode acontecer?
E a nossa mente, ela é muito programada para focar no lado negativo. Ele é muito programado para poder focar no lado negativo das situações. Né? Tem técnicas para poder fazer a nossa mente ser mais otimista, ser mais positiva, mas ela é muito focada no negativo. E aí, antes de falar em público, começa a questão: ai meu Deus, e se as pessoas não gostarem da minha apresentação? E se eu errar na hora de falar? E se eu gaguejar? E se o slide não funcionar? E se as pessoas me vaiarem? E se der errado? E por aí vai. Quando a pessoa pensa nisso, já começa a projetar o que vai acontecer no futuro. Aquela situação está acontecendo? Não. É uma projeção do futuro, que talvez pode acontecer, mas não é o que vai acontecer. E aí a pessoa fica ansiosa. Você, ou, você, Ansiedade ou, você, tem. ou você acha que a pessoa vai ficar feliz de pensar nessas coisas, ela vai ficar super uhul. Não, ela vai. Ou seja, os pensamentos dela vão começar a auto-sabotar ela. Aí ela fica assim, ai Então, meu Deus. E aí tem pessoas que vão desistir de apresentar porque os pensamentos são tão negativos, mas tão negativos, né? Né? Já tem casos de pessoas que já desistiram de fazer apresentação, né? Ai meu Deus, eu não consigo enfrentar o público. É por causa disso. Ou eu acho que eu não estou preparado, não. Né? Aí às vezes precisa de uma pessoa ir lá para. Ô fulano, vai lá, você consegue sim, tenho certeza que você vai fazer uma boa apresentação. Aí precisa ter alguém para fazer esse reforço positivo ali junto com a pessoa para motivar ela aí. Né? Então é um jogo interno, uma batalha interna mesmo. E aí, nesse momento, isso. nesse momento que a pessoa está lá, ela fica preocupada com outras coisas. Acaba que ela está ocupando sua energia, seu cérebro, com outros pensamentos e desvia o foco. Aí Ela poder, acaba, ela é, poderia o ela, quê? não, ela poderia, sei lá, meditar um pouco antes de entrar. Ela poderia, ler alguma coisa para poder, ou fixar algum ponto da palestra. Ela poderia escutar uma música relaxante. Ela poderia fazer algo para deixar ela num estado assim mais positivo para na hora que ela entrasse na apresentação. Porque antes da pessoa entrar, a pessoa já está ansiosa, com o pensamento de tudo que negativo que vai acontecer. A pessoa às vezes até esquece, quando ela está no palco, o que, que ela vai falar. Né? Dá um branco, é o famoso deu um branco. Né? Nossa, deu um branco aqui na minha cabeça. De tão ansiosa e nervosa que a pessoa tá, a pessoa dá um branco do conteúdo que ela vai ter que apresentar para o pessoal. E aí, por isso, ela tem uma apresentação medíocre. Né? Uma apresentação que não é a apresentação que ela gostaria de fazer. Aí até chegar ao ponto que as pessoas, se for um público assim que às vezes não é tão bonzinho assim, às vezes vai a ela, né? Às vezes, nossa, que apresentação ruim, desvia o olhar, né? Fica no celular em vez de prestar atenção nela. Aí ela nem consegue encantar as pessoas. Mas encantar as pessoas tem que ter criatividade. Você não concorda comigo? Você concorda comigo? Esse encantar as pessoas pode significar várias coisas, né? É, pode ser, é, pode Encantar as ser, pessoas é mais que falar alguma coisa, entendeu? Você tem que falar de um modo que encante a pessoa. sim, Isso é esse é um outro nível que a pessoa tem que passar. E isso aí, isso é muito falado por líderes, né? Quem lidera uma equipe, quem é presidente, entendeu? Eles falam. ó, Professores, eles para explicar uma matéria, eles têm que explicar de um modo que você fique interessado com a matéria. e encantar as pessoas pode ser.
na linguagem corporal, né? A forma com que você olha para o público, a forma que você sorri, a forma que você gesticula com as mãos, a forma que você se comporta, se apresenta para o público, a sua linguagem corporal, né? E tem também, para você poder encantar as pessoas, a forma com que você se comunica e o que você fala para o público, né? Contar histórias, eu acredito que prende a atenção da pessoa, no conteúdo, histórias interessantes sobre aquilo que você está falando. Slides, né? Eu acho que pode ajudar a pessoa pra ela conseguir compreender o que você está falando, né? Alguma imagem, algum vídeo para fortalecer o conteúdo da apresentação, da palestra, né? Até para não ficar muito enjoativa também, só você falando, então você coloca lá essas informações em slide. Então, assim, várias coisas, uma boa dicção na hora de falar. Então, vários fatores podem fazer com que você encante a pessoa. E tem outra coisa, que é persuasão. A pessoa vai precisar de ser persuasivo, né? E aí, isso também é um outro nível para a pessoa conseguir encantar as pessoas. Ela Já é ser outro nível, a persuasiva. persuasão é aquela que você fala alguma coisa com ela, né? Aí ela tem algum argumento, né? Ao contrário. Ela, não é isso? Persuasão é você convencer as outras pessoas, basicamente. É influenciar elas. Basicamente é isso. A persuasão, né? Quando você utiliza de técnicas de persuasão, aumenta as chances da pessoa, de você encantar aquela pessoa, né? Daquela pessoa ser mais receptiva com aquela informação que você está compartilhando com ela na sua apresentação. Mas você falou, tocou num assunto aí que é a imagem que você apresenta, né? Dependendo da roupa que estiver vestindo, entendeu? Você vai se comunicar, vou pôr mais atraente, uma roupa mais atraente para a pessoa, que chama mais atenção. Não vermelho, precisa ser vermelho, uma cor chamativa, mas bem vestido, entendeu? A pessoa já, no início, assim, ó, esse cara tá bem vestido. Esse cara parece inteligente, entendeu? Pela roupa que ele veste, entendeu? É uma impressão que a pessoa tá. Uma vez eu fui fazer a prova no Senai e eu fui fazer a prova, né? Aí nós juntamos todo mundo no auditório, né? Que a prova é feita no auditório do Senai. Aí tinha um cara lá. Tinha um cara, depois ele me contou essa história, né? Aí eu cheguei para fazer a prova, sentei, tinha algumas meninas, aí fui bobo na época, né? Aí saí perto das meninas, porque ela queria colar também. Eu não ia colar, entendeu? Ela ia colar de mim, né? Ela tava achando que eu era tão inteligente. E esse outro cara também achou que eu era inteligente, entendeu? Aí depois que ele me conheceu um pouco, ele meio que ele achava que eu era mais inteligente. É igual as pessoas normalmente elas acham que eu sou um nerd, entendeu? Uma pessoa muito inteligente, entendeu? Na escola, por exemplo, quando eu estudava, pessoas achavam que eu era mais inteligente do que é. Não, mais inteligente do que é, não, né? Parece inteligente, parece que é a pessoa nerd, entendeu? Que estuda muito, entendeu? E eu não era de estudar. E tem essa questão de, né, se parecer com um tipo de pessoa, uma personalidade diferente. E teve uma outra vez também que eu fui apresentar um slide no Senai. Isso não faz tanto tempo, não. Fui apresentar um slide eu tive pouco tempo para saber sobre o assunto, entendeu? Eu fui com os alunos, né? E os alunos tava a equipe, né? Eu não tava apresentando o slide sozinho, não. Tava na equipe, né? A equipe formou o conteúdo, né? Para que era exibido no slide e eu tinha pouco tempo para apresentar.
Acabou na hora lá, eu ia apresentar o. Ah, tá bom, vou apresentar o slide, eu vou olhar no slide o que está sendo colocado e eu vou explicar para a pessoa, né? O que é isso e cada item. O que era. Chegou numa hora, tenta adivinhar o que aconteceu. Você apresentou de uma forma eficaz, igual a gente vai ensinar aqui no episódio. Não, eu não conseguia ler o que estava no slide, por causa eu tava muito perto do slide. Acabou E eu ficando aí? meio confuso assim, entendeu? O que eu vou apresentar agora? Eu não tenho, nem tô conseguindo enxergar os slides, porque eu ia apresentar dessa forma. Chegou no momento, eu tinha um plano, eu vou apresentar dessa forma. Acabou no plano dando um pouco errado. Eu apresentei, tive que improvisar, né? Meio que E aí? improvisar. Ah, fiz o light, né? Foi com medo, não, tava com medo, mas foi do jeito que foi indo, entendeu? Não ficou tão bom assim, não ficou 100%, mas foi. Outras pessoas apresentaram melhor, parece, entendeu? Então vamos para a próxima pergunta. E ó, você poderia ter dominado mais o tempo, né? Porque, tipo assim, nesse caso, se você soubesse pelo menos de uma forma aprofundada o que que você ia falar, tipo, eu não preciso de tanto de slide, não, entendeu? Sim, mas O eu professor. não tinha estudado por assunto, entendeu? Eu não sabia muita coisa do que falar. É, por que a ansiedade acontece na hora de fazer essa pergunta? Como vencer a timidez na hora de falar em público e encantar as pessoas? Agora é timidez, Vitor. Como é que tim, pessoas tímidas têm menos influência no mundo? Cara, cara, primeiro a gente vai entender o que que é timidez, né? O que que é timidez pra você? Você foi uma pessoa tímida no passado, né? Não, eu não considero, não. Tá, mas o que que você Tímido, acha que é timidez? eu acho que é um comportamento, entendeu? É, eu não sei te explicar muito bem, mas é um comportamento, né, que eu vejo. Pessoa, Ó, a pessoa na hora ali, ela fica tímida. Pode ser até bonito um pouquinho, né? Um pouquinho ser bonito, né? Ou a pessoa é tímida, entendeu? Quando é para relacionar com pessoas, vai chegar a menina, entendeu? É meio bobo, entendeu? Aquele, ah, aquele bobo, entendeu? É meio que conquista a menina. É meio bonito de se ver, talvez. Mas é um comportamento. A pessoa fica nervosa, entendeu? Fica preocupada, ansiosa. Ela não sabe o que falar na hora. ó, a timidez, cara, timidez eu acredito que é um comportamento que a pessoa tem que faz a pessoa ficar introvertida, que faz a pessoa se tornar introvertida, né? Ou Como a assim? pessoa introvertida, né, no sentido da pessoa ficar mais no canto dela, ficar mais acanhada, né, introvertida, acanhada, ficar mais no canto dela ali, quietinha, não procura se relacionar muito com as pessoas, tem ali um ou dois amigos, né, não é muito, não é muito sociável. E às vezes, cara, a pessoa ela se torna, às vezes a pessoa ela se torna tímida desde criança, né? Aí ela vai crescendo e aí ela vai desenvolvendo a timidez, né? Às vezes o próprio pai da criança, Sorriso, cara. Sorriso da pessoa, entendeu? Uma então, às pessoa vezes tímida. Sorriso. às vezes o próprio pai da criança não ajuda a criança a desenvolver habilidades sociais, né? Tipo, filho, vai ali, cumprimenta o fulano, fala oi com o Bertano, dá um abraço ali no seu primo, dá um abraço ali na sua tia,
não conversa às vezes direito, então tem que desenvolver isso na criança. Aí a criança não desenvolve isso e vai crescendo e se torna um adulto tímido, né? Ou às vezes acontece por uma situação negativa na vida. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa ela não era tímida e aí, por exemplo, uma pessoa não era tímida e aí ela vai fazer uma apresentação em público, na sala de aula, vai apresentar um trabalho. E aí ela apresenta o trabalho e a turma da sala de aula Trabalhada. dela, aí a turma da sala de aula dela começa a vaiar ela, que a apresentação dela não ficou boa. Aí começa a vaiar, a zoar ela, aí não ficou bom sua apresentação, tá fora. E aí, depois dessa situação, a menina fica introvertida, fica tímida, porque ela sentiu uma grande humilhação naquela apresentação. E o que que ela quer? Ela quer fugir daquele tipo de situação, né, de não sentir aquela humilhação que ela sentiu. E aí ela começa a se tornar cada vez mais tímida, cada vez mais introvertida, para evitar esse tipo de situação. Então, isso também acontece, tá? Ou seja, as próprias pessoas elas prejudicam o colega, às vezes o colega, para que ele seja tímido, né? Por uma situação assim. Então, a gente entendeu o que é timidez, né? E como é que funciona. Mas aí vem a pergunta: como é que a gente vence a timidez? Essa é a pergunta. É a próxima pergunta, Vitor. Como vencer a timidez na hora de falar em público e encantar as pessoas? Ó, para a pessoa poder vencer a timidez, se o seu objetivo é desenvolver autodisciplina para vencer a timidez, eu vou te trazer aqui duas questões se você quer vencer a timidez. A primeira é, se você quer vencer a timidez, primeiro, eu recomendo que você procure um profissional. Eu vou te ensinar aqui até o que você vai fazer, mas se não funcionar para você, eu recomendo que você procure um profissional da área da psicologia, né? Porque o profissional da área da psicologia é a melhor pessoa para guiar essa pessoa para poder vencer a timidez dela, né? Então procure um profissional se não te ajudar o que eu vou falar aqui agora. Agora eu vou pedir para você procurar por 2 ou 3 livros sobre timidez. Procura aí, ou na Amazon, ou na Saraiva, ou na sua cidade, às vezes tem uma livraria. Procura aí por livros sobre timidez. Como vencer a timidez, como acabar com a timidez, como sair da timidez, como vencer a timidez. Aí você vai pegar esses livros e você vai procurar sobre o assunto. E aí você vai ler cada um desses livros e vai aplicar as técnicas que o livro ensina. Se Até você você é uma vencer. pessoa, se você é uma pessoa tímida, para falar com as pessoas, eu indico o seguinte: você está passando na rua assim, grita oi para as pessoas, entendeu? Não uma cidade grande, né? Porque você vai sair gritando oi para aí, oi, 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 no calçadão. Você não Cara, se conhece, você né? sair. Aqui no bar, cara, se você sair falando oi assim com todo mundo, o pessoal vai achar que você não é uma pessoa muito boa da cabeça, não. Não, Realmente, você, passa na rua, não tem outras pessoas, você pode falar oi. Aí o bar assim? hum, se você sair cumprimentando todo mundo, as pessoas acham muito estranho, né? E, cara, Não, falar oi com as pessoas é algo 100% natural, se você parar pra pensar, né? A gente chega na padaria, às vezes, a gente não fala oi, né? Às vezes. Então, é um ato de desenvolver, de bom vencer a timidez dia, boa também. tarde, boa noite. Bom dia. Então, será que a senhora poderia ver para mim aí 3 pães? Ou chega uma menina, uma senhora lá na padaria, oi, tudo bem com você? E tal. O vizinho de porta, né? O porteiro do seu prédio, às vezes você desce do seu prédio, fala oi com o cara. O segurança, né? A pessoa que está na escola ali, né?
a pessoa que está varrendo a rua, enfim, não é 100% desconhecido, né? A mulher que está varrendo a rua, assim. É mais segura, né? Do que uma pessoa que está andando na rua, assim. A chance dela falar oi é maior, né? De uma pessoa que está varrendo a rua, do que uma pessoa que está passando na rua. A chance dela falar oi é bem maior com você, né? Algumas vão te ignorar às vezes, né? Você está andando na rua falando oi com todo mundo, algumas pessoas vão te ignorar, né? A pessoa vai pensar, meu, e eu, hein? Eu nunca vi esse cara, não. Eu nunca vi essa pessoa na minha vida, não. E ou se for menina, né? A menina quer desenvolver timidez, aí sai na rua falando oi com todo mundo. Pode ser um cara olha assim, ó, ela tá falando oi Aí, comigo, ela tá qualquer interessada um em mim, ó. O dá cara fica, o atenção. cara, Ô, menino, qualquer um dá atenção. ah, aí o cara já chega achando que a menina tá interessada nele. Mas é interessante você falar dessa técnica, é porque eu li um livro uma vez, que era um livro de relacionamento, né? Ou seja, era um livro para como conhecer pessoas, né? Para se relacionar, para criar, ter um relacionamento amoroso, né? Encontrar um parceiro ou parceira. No livro, é, tinha um capítulo no livro que falava de desenvolvimento pessoal. Aí falava como eliminar pensamentos negativos, crenças limitantes. E aí tinha uma parte assim, como vencer a timidez. E aí o livro tinha vários exercícios. Um deles era exatamente esse. Só que o livro ele começava assim: primeiro, você vai sair na rua e você vai olhar nos olhos de 10 pessoas desconhecidas. Só olhar no olho, né? Que a pessoa que é tímida, eu acho que a maioria delas não olha no olho, né? Porque ela fica tímida assim, de ficar olhando para a pessoa, né? Ou, ou talvez é por causa do desconforto, né? Então, ela fica tímida. Agora, quando você olha no olho da pessoa, significa confiança, né? E que você está prestando atenção na pessoa. Aí a primeira técnica foi essa, olhe no olho da pessoa. A outra técnica que o livro ensinou foi, para vencer a timidez, a primeira é, olha no olho da pessoa. A segunda técnica foi, agora você vai olhar para a pessoa e vai sorrir. Então você vai olhar para 10 pessoas desconhecidas na rua e vai sorrir para elas. Só para as pessoas que retribuiu o olhar, né? Ou seja, que olhou para você de volta. Então você olhou para a pessoa olhou para você, aí você sorri para a pessoa, né? Como um cumprimento, né? Oi, tudo bem? Bom dia. Depois, a outra técnica que é a mais difícil é você falar bom dia, né? Falar oi com a pessoa para 10 pessoas. Olhar, sorrir e falar oi com a pessoa. E Eu acho que sorrir, se for homem, é mais difícil do que falar bom dia. homem, Isso homem é é mais sério, assim. se for uma menina que tiver querer vencer timidez e ela fazer isso, os caras vão achar que ela tá afim. Mas, ó, vamos focar no exercício de timidez. Então, são alguns exercícios que eu acho que pode ser interessante, cara, para ajudar a pessoa aí nesse processo, né? Outra coisa, eu acho que tem uma outra técnica para ajudar a pessoa a vencer a timidez, que é uma técnica muito boa do. Eu aprendi essa técnica com o Anthony Robbins. E aí, que é você fechar os olhos e você imaginar, ou seja, você visualizar. Você é tímido e você conversando com as pessoas, ou você falando em público, ou você conversando com as pessoas desconhecidas, conhecendo pessoas novas, e você confiante. Né? Visualizar várias vezes essa mesma cena de você vencendo a sua timidez. Né? Isso começa a reprogramar a sua mente, que estava programada para ser tímida, para começar a se reprogramar para ser confiante, para ser uma pessoa mais segura, para poder vencer a timidez. Vamos para a próxima pergunta, então. Existe algum livro bom para quem quer falar em público e encantar as pessoas? A Cara, existe. parte de, a parte de encantar as pessoas é você saber sobre o conteúdo.
É mais ou menos isso, né? Então, qualquer livro serve. Qualquer livro vai te dar um vocabulário, entendeu? Vai te dar mais informações. A próxima eu não sei, não. Então, cara, na parte do conteúdo, igual você falou muito bem, para a pessoa que quer falar em público e encantar as pessoas, é a pessoa focar no conteúdo mesmo. É estudar, é entender, é fazer um resumo do que vai falar, e isso é o mais importante, né? Eu, por exemplo, eu tenho confiança de falar em público simplesmente porque eu sei o que eu vou falar, né? Se eu não sei, cara, eu até sou uma pessoa boa de improviso. Se eu parar para pensar, eu sou uma pessoa boa para poder improvisar alguma coisa ou outra ali e tal, mas até para improvisar, você tem que saber improvisar. Então, assim, de livro bom, cara, eu vou passar para a pessoa dois livros. Não, eu acho que vou passar só um porque é um livro muito bom, mas é um livro muito grande para a pessoa poder ler. Mas O no- esses livros que você vai falar, tem técnicas de improviso? não. Mas para a pessoa poder saber improvisar, é a pessoa ter um plano B. Igual no seu Mas você vão caso. concordar aqui comigo. Chega uma pessoa e um professor, vamos supor, você está na sala, um professor. Chega uma pessoa e te pergunta uma pergunta, mas você não sabe sobre o assunto. Como é que você vai improvisar? E, aliás, como é que você vai ter o plano B se você nem tem o A? E se você não sabe o que vai cair, entendeu? O que Excelente vai ter sobre o pergunta. conteúdo? Ó, quando o professor me faz uma pergunta e eu não sei a pergunta, eu não sei a resposta daquela pergunta, primeiro, cara, é que eu sempre procuro estudar. Já ter uma ideia, assim, da matéria que o professor está dando. Então, praticamente, raramente ia acontecer uma situação dessa de eu não saber o que dizer. Mas, pode acontecer, né? Por um motivo ou outro, eu não estudei e tal. Mas nesse caso, eu vou falar, ô professor, infelizmente eu não sei a resposta para essa pergunta, não. Será que o senhor poderia Esse é o explicar para plano mim? B? Será que o senhor não pode... Esse é o plano B. Será que o senhor não poderia explicar para mim, não? Porque realmente eu não entendi muito bem essa parte e tal. Cara, não é pecado, não. Né? A gente às vezes não saber, né? Mas a gente vai focar para que esse No tipo de caso, situação não aconteça, né? no caso do professor, ele está ali para te explicar. Mas se É, for sim. uma conversa assim, Se for uma palestra, não, se for uma conversa, tipo uma conversa, duas pessoas ali conversando ali. Traz uma é, situação mais prática, assim. cara, eu vou mais prática. Tipo um homem ou uma mulher, ou dois amigos, é isso? Família, ou pessoas desconhecidas. E chega um momento que ele não tem assunto. Cara, ué, a pessoa, é possível a pessoa pode fazer pergunta. Se a pessoa não tem assunto para conversar com o outro, faz pergunta. Ué. Pergunta, Vitor. Ué. Ou Se você está comentários, conversando. né? Então, se você está conversando com uma pessoa e você não tem assunto, você faz pergunta. Sei lá, qualquer pergunta. O que você trabalha? Aí a pessoa fala, eu trabalho com isso, isso e isso. Eu falo, interessante. Você tem cara que é um bom profissional dessa área, né? Aí a pessoa vai querer falar mais e tal, me especializei demais e tal. Eu falei, eu conheço alguém também dessa área e tal. Enfim, vai dando para emendar o assunto. E te digo mais, Vamos para outra. as pessoas elas gostam de falar sobre elas, cara. As pessoas gostam de falar sobre elas. É, Vamos então para a próxima pergunta.
Não, você não disse o livro ainda, cara. Você Você não fez disse. um monte de pergunta, do plano B. Então, cara, o livro é Como Falar em Público e Encantar as Pessoas. Esse livro é do Dale Carnegie. Esse, cara, é o melhor, pelo menos o livro que eu acho melhor, assim, para quem quer falar em público. Né? Ele ensina para você milimetricamente como é que você fala em público, como é que você encanta as pessoas. Como falar em público e encantar as pessoas. Esse cara sabe do que ele está falando. E se você quer convencer mais ainda as pessoas, leia um outro livro do Dale Carnegie também, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas. Ou seja, você vai aprender a falar em público com um livro e você vai poder, no outro livro, influenciar as pessoas, ou seja, ser mais persuasivo e encantar as pessoas. Então, ó, dois livros bons do Dale Carnegie. Se você for pesquisar pelo nome dele, se escreve Dale Carnegie. Mas do inglês, Dale Carnegie, que se fala. Você pode deixar na descrição também. Pode, com certeza, sim, o livro para a pessoa E poder o outro? comprar e tal. E o outro? O outro livro? Ué. Aqui outro livro. Tô brincando. Ué, eu falei dois, mas ó, já que tem pedidos aí, vamos lá. O outro livro, cara, pode ser As Armas da Persuasão, que Mas, é um livro do cara chamado Robert Cialdini. mas isso em Esse, mãos erradas pode fazer um problema. ó, existe uma diferença entre persuasão e manipulação, né? A gente sempre está tentando convencer alguém. Você já percebeu isso? Que a gente sempre está. Alguém está tentando nos convencer ou a gente sempre está tentando convencer alguém? Né? Quando eu estou escrevendo um artigo, eu quero convencer as pessoas a ler o meu artigo. Eu quero convencer alguém da minha ideia. Eu quero convencer o público da mensagem que eu estou passando. Eu quero convencer alguém a comprar o meu produto, a comprar o meu serviço. Até com a roupa que a gente veste, às vezes a gente quer convencer a pessoa de que a gente é o quê? Uma boa pessoa. Ou às vezes a pessoa veste um terno, né, para mostrar que é uma pessoa de No autoridade. marketing tem isso. Você fazer um produto bacana, mas aí a pessoa tem o objetivo já de comprar. Mas se você tiver uma boa imagem do seu produto, as chances são maiores de ela comprar. Então, então assim, é um Experiência livro. que entrega. Então assim, o livro As Armas da Persuasão é para pessoas que querem convencer outras pessoas. A persuasão, eu acredito que a persuasão é quando eu ganho e você também ganha. Então, eu quero te oferecer um produto. Aí eu aplico a persuasão para te convencer. Eu ganho porque você compra o meu produto, mas você também ganha porque o meu produto eu acredito que é bom para você. Agora, na manipulação é diferente. Na manipulação, eu sei que aquele produto não é bom para você, mas eu quero vender. Eu quero ganhar, eu quero lucrar. E aí eu aplico a persuasão, desculpa, a manipulação com você. Na manipulação, eu ganho porque eu te manipulei, mas você perde. Porque aquele produto não é bom para você e, consequentemente, eu te enganei. Basicamente. Então, Tem um episódio de Rick e Morty. Eu assisto essa série, né? Eu gosto é dessa um série, desenho, né? né? Mas é desenho adulto, entendeu? Muito Da engraçado, Adult Swim. cara. Você já assistiu ele? Nossa, é muito engraçado, cara, esse desenho. Você já assistiu? Já, ô? Ele é meio ficção científica, entendeu? Aí tem um episódio que fala exatamente sobre manipulação. O Rick Morty, né? O Morty, né? Ele tem que tirar boas notas. Não, na verdade, o Morty é o neto de Rick. E o Rick quer que ele participe das aventuras dele, né? Isso vai. Ele quer que ele saia da aula dele e para fazer as aventuras, para estar com ele.
Aí o Rick, então, como é um cara muito inteligente, né? Ele tem ideia de. Ele sempre tem ideia de, nos outros episódios também, né? De manipular o professor dele, colocar no sonho através de um sonho dele, do professor, a uma ideia implantada no sonho dele para dar notas boas. Aí o episódio passa assim. Aí ele vai em outros sonhos de outras pessoas, tá dentro do sonho da pessoa, tá, coloca dentro do outro sonho da pessoa, entendeu? Aí fala sobre um pouco sobre manipulação, é implantar a ideia na cabeça de uma pessoa sem que ela saiba que essa ideia é implantada nela. Como se ela tivesse essa ideia, essa própria ideia. Ó, Então, eu acredito que toda vez que, por exemplo, a pessoa vai utilizar o livro As Armas da Persuasão, lá ela vai ter acesso a técnicas de persuasão. Toda vez que essa pessoa ela for usar essas técnicas de persuasão, se ela não usar com ética e bom senso essas técnicas, vendo aquilo que é bom não só para ela, mas para o outro, para o público, se ela não vê isso, com certeza ela vai estar manipulando. Se ela não tem um outro for livro, íntegra. tem outro livro que chama Arte da Guerra, né? Qual que é a diferença aí entre esse livro de As Artes, né, da Persuasão e da Arte da Guerra? Você já Na leu os verdade, dois? na verdade, As Armas da Persuasão, esse livro é do Robert Cialdini, e A Arte da Guerra também é um livro muito bom que eu li também. Todos esses que eu estou recomendando eu já li. É por isso que eu recomendo. No caso, o livro que você está perguntando, a Arte da Guerra, é o livro do Sun Tzu. Sun Tzu foi um general e, e esse é um livro mais para conflitos, cara. Né? Esse livro ele criou na época que ele estava na guerra. Então, nessa época, o Sun Tzu, o general, ele estava na guerra e aí ele criou tipo um plano que ele ensina no livro, essas técnicas, para poder vencer a guerra. E aí, até hoje, são utilizados esses princípios do Sun Tzu para vencer momentos difíceis, para vencer momentos de pânico e tal. Então, assim, é um livro muito bom também, a arte da guerra, mas talvez não seja bom para falar em público às vezes. Eu vou ter que Ué, sair aqui porque mudou a câmera, cara. eu vou te Eu tirar. vou sair rápido aqui e vou. Voltei? Voltou. Acho que eu voltei, cara. Voltei. Voltou. É que a gente estava falando sobre manipulação, a arte da guerra. É, a guerra hoje, esse livro que você falou, a guerra hoje não é como antigamente, né? Hoje a guerra é tecnológica, né? Você sabe, economia, entendeu? Tecnológica. Qual é a próxima pergunta? A próxima pergunta é: Vitor, o que você faria se seu objetivo fosse falar em público e encantar as pessoas? Cara, eu acho que hoje eu falo em público e eu encanto as pessoas. É interessante, porque eu fiz fiz uma apresentação, né? Foi falar em público, mas foi aqui na internet, né? Eu participei de um evento enfim. E aí, cara, depois que eu fiz a apresentação, eu encontrei com algumas pessoas, as pessoas vieram no meu WhatsApp me parabenizar pela, pela apresentação, pela minha performance. E aí eu tinha ido numa festa. E aí
tinha um cara lá, nossa, o cara me cumprimentou, o pai do cara também, nossa, eu vi essa apresentação e você fala muito bem, ficou muito bom. Então, assim, eu fui muito elogiado, cara, pela minha performance, né? Eu falei, nossa, meu Deus, e parecia ser algo tão simples ali o que eu fiz. Ou seja, eu falei em público, né? Mesmo que fosse digitalmente, eu acho que se fosse presencial seria uma conexão mais profunda ainda com as pessoas. E eu consegui encantar as pessoas. As pessoas gostaram. Foi, Nossa, foi assunto de escola? foi, cara, sobre. Eu falei mais sobre motivação, assim, e tal, superação. E teve gente que fez perguntas para mim ao vivo lá, né? Repassaram as perguntas para mim e Ah, era uma live da escola, da faculdade. desceu uma enxurrada de comentários positivos das pessoas, cara. Então, assim, foi muito bacana. Depois eu fui ver a gravação, cara, e nossa, as pessoas responderam, só fizeram elogios lá. E agradeceram, um monte de gente agradecendo a faculdade por causa dos comentários que fizeram. Então, assim, foi muito bacana essa minha parte. As pessoas, né, de elogiar também. Mas aí vamos responder essa pergunta. O que eu faria? Do zero, né, como algumas pessoas estão nos assistindo e quer falar em público, quer ser um bom orador, quer encantar as pessoas. Primeiro, Alexander, que eu acho que até esse momento ficou nítido que falar em público e encantar as pessoas é algo importante, né? É algo importante, é algo essencial, é algo que faz a gente faz a gente abrir mais portas para mais oportunidades na nossa vida, profissional, pessoal, conhecer pessoas, relacionamentos. Primeiro de tudo, eu definiria o meu objetivo, né? Primeiro princípio, eu vou definir um objetivo. O objetivo é falar em público. Depois eu definiria uma meta. E a meta eu especificaria esse objetivo, que no caso é uma meta é, de que tipo de falar em público que eu encantar as pessoas que eu iria querer fazer. Então, por exemplo, eu poderia querer falar em público só para uma palestra específica, né? Ou seja, eu quero fazer uma apresentação em pública para uma palestra que eu fui convidado. Mas eu não sou palestrante, não quero ser palestrante, mas eu quero, né, me comunicar bem, eu quero falar bem para essas pessoas, para essa palestra que eu fui convidado. Ou eu quero falar em público para realmente que eu quero ser um palestrante. Então eu definiria qual que é o meu objetivo, né? A minha meta. Depois, cara, eu definiria a data, né? Aí eu definiria a data que eu ia fazer as minhas apresentações. Então, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação em julho. Aí eu anoto essa data. Eu não vou fazer, um exemplo. E aí, cara, eu ia ler esses livros que eu recomendei aqui, né? No caso, eu ia procurar por esses livros, né? Entendendo que eu sou uma pessoa que não tem conhecimento. Vamos supor que eu não tenho conhecimento sobre oratória, nem sobre falar em público. Aí eu pegaria por livros do gênero. Aí eu iria ler o livro do Dale Carnegie, que é o Como Falar em Público e Encantar as Pessoas. Eu pegaria esse livro e eu iria ler esse livro, cara. Eu pegaria esse livro e iria ler. Iria fazer anotação, resumo. Iria pegar todas as técnicas que o livro ensina e iria aplicar uma técnica. Eu iria aplicar uma técnica por semana. Né? Dependendo da facilidade da técnica, eu iria aplicar até duas por semana. E aí eu iria treinar todo santo dia. Todo santo dia eu iria utilizar essas técnicas e todo santo dia eu iria treinar com grupos de pessoas. Eu iria falar em público, literalmente. Né? Todo dia eu ia treinar em casa mesmo, eu ia treinar aqui com a minha família, né? Ia treinar aqui com a minha família, ia treinar com amigos, ia treinar no churrasco, ia treinar com uma festa dos parentes, ia treinar na faculdade, ia treinar na escola, ia treinar na academia, ia treinar
no lugar onde eu trabalho, para todo mundo eu ia querer falar em público sempre. Sempre eu ia fazer isso. E aí eu iria aplicando essas técnicas. Até que quando eu chegasse para a minha apresentação, ia ser incrível a minha apresentação, a minha palestra. Né? E aí eu também iria me preparar, né? Eu iria ver o que eu ia falar para esse público, né? Qual é o tema da palestra. Aí eu iria estruturar minha palestra. Olha, agora eu vou contar uma história, né? Tem alguns pontos aqui na história que vai ser mais interessante para a pessoa que está me ouvindo. Eu vou me comunicar gesticulando, vou mostrar esse slide, vou mostrar essa imagem, vou utilizar essa roupa. Enfim, aí eu estruturar o que eu ia falar para as pessoas de importante. E aí, cara, nossa, minha apresentação ia ser incrível, né? E normalmente é assim que eu faço, cara. Né? É claro que eu não passo por tudo isso hoje, porque, enfim, eu já entendo de falar em público, de oratória, de encantar as pessoas, né? Já li muitos livros sobre isso. Então eu já sei como fazer para falar em público. Eu utilizo exatamente os princípios para poder fazer isso. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, se você quiser complementar mais alguma coisa, Acho que é só por hoje, só. então é isso aí. Vamos convidar você agora para participar do desafio da autodisciplina, que é um evento 100% online, gratuito, onde você irá aprender exatamente metodologias para você desenvolver autodisciplina. Começa no dia 5, as inscrições já estão abertas. Abriu hoje, dia 22 de fevereiro. Para quem vai estar nos assistindo, não vai ser dia 22 de fevereiro, né? Mas já estão abertas as inscrições até o dia 5 de abril. E se você quiser participar, o link vai estar na descrição ou vai estar na bio do Bios. Ó, na bio do Vitor, coach. Se você gostou desse episódio, né, esse podcast, curta, comente, compartilhe. Se você tiver uma pergunta, compartilhe conosco. Se você identificou também, comente aí. E é isso por hoje, pessoal. Quem quiser nos assistir às lives que a gente faz ao vivo, toda segunda, na parte de manhã cedo, começam as lives. Você pode estar acompanhando também. Até a próxima, pessoal. É isso aí por hoje. Grande abraço.